o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas, ele tinha um excelente costume. Ele narrava e escrevia, ele era grego provavelmente. Ele não era dentre os 12 apóstolos, mas provavelmente estava entre os 70 discípulos, seguidores. Alguns estudiosos entendem que ele participou daquela evangelização dos 70 em Israel, distribuído 2 em 2. Alguns entendem que sim, mas certamente ele não estava desde o princípio andando com Jesus. Ele agregou um pouquinho mais para frente. Talvez quando quando Barnabé estava trabalhando, ele amadureceu ainda mais lá na cidade de Antioquia, que parece que é ali que ele começa a andar com o apóstolo Paulo, Barnabé, e esse é o início mais ou menos. Então Lucas, ele é o único que não é judeu que escreveu um livro, dois, do Novo Testamento. O livro de Lucas é o que é mais completo na narrativa da vida de Jesus, porque ele narra desde antes dos anúncios que foram dados pelo anjo Gabriel. Ele narra tanto para Isabel, que era prima de Maria, mãe de João Batista. João Batista é uma pessoa importante nessa história também. Então o anjo aparece a Zacarias e também aparece, e Isabel engravida, sendo já idosa. Isabel era idosa, por isso que ele usa Isabel como um exemplo, dizendo que não há impossíveis para Deus, né? Se você acha que você, não tendo nenhum contato com o seu esposo, porque ela já era desposada com José, porém é como se fosse uma noiva, tá certo? Para os nossos dias, naquela época, é um período em que ela não estava efetivamente casada, e ela era bem jovem, ela tinha 15, 16 anos. Maria era jovem, extremamente jovem, quando engravidou, quando teve Jesus, concebeu Jesus, né? E ele vem narrando, o Lucas que eu estava falando, é que vem narrando isso de uma forma ordenada. Ele organiza, ele foi fazendo entrevista, ele passou um período de tempo, provavelmente ele conversou com Isabel, conversou com Maria, conversou com as pessoas que eram envolvidas, e ele foi fazendo uma narrativa histórica. Lucas, então, ele é o evangelho que tem maior conteúdo sobre a vida de Jesus. Ele fala sobre a infância de Jesus, ele vai falando também sobre outros períodos do batismo e da juventude dele, né? Adolescência, a juventude, o batismo e todo o restante. Lucas narra. Então ele é o que é mais completo no sentido de informações a respeito da vida de Jesus. Paulo chama ele de médico amado.
porque ele tinha uma formação na área de medicina. É claro que a medicina gatinhava, né? A gente não existia um conhecimento amplo de medicina, mas a quem tinha essa condição de ser um médico era uma pessoa como hoje também, com cultura, com extrema cultura, né? E ele demonstra isso nos seus escritos, né? Ser um cara culto mesmo, né? E isso indica essa questão da educação dele, que foi avantajada por seu tempo, um médico, né? E o seu estilo grego também é um dos mais refinados dos escritos do Novo Testamento. Então Lucas é um cara todo diferente do restante nessa narrativa, e ele tinha uma visão de, assim como Paulo, porque ele andou com Paulo, ele provavelmente andou com Paulo até o momento do seu martírio, né? Até o momento que ele ficou preso em Roma. Lucas andava junto com Paulo e aprendeu muito com Paulo. Paulo era o apóstolo dos gentios, foi chamado para pregar as boas novas de salvação a todos os povos. Então nós estamos falando que Paulo é o homem, é o cara que é responsável por nós conhecermos Jesus hoje, porque ele não se deteve somente aos judeus, ele passou a pregar para os gregos, para os romanos, porque a salvação e esse Messias que veio não era a exclusividade do povo judeu, mas de toda a terra. Todas as pessoas, sobre todas as pessoas está o seu reinado. Então ele é um historiador, ele escreve com uma atenção bem cuidadosa, ele cuida das datas, dos marcos. Ele, por exemplo, cita quem era o imperador César, quem governava a região até da Síria, que é onde ele estava, a região da Síria, de Antioquia. Ele cita autoridades civis, autoridades religiosas. Então, com base em Lucas, nós podemos ter uma precisão muito grande a respeito do nascimento de Jesus. Base em Lucas, né? Incrível, não é com base nem no Marcos, nem no Mateus, nem no João, mas é com base em Lucas. Você tem condição de saber hoje, né, que nós não estamos em 2018, provavelmente tem 4 anos de diferença para frente. É engraçado quando ia virar o ano 2000, alguns colegas do trabalho ficavam preocupados. Nossa, vai chegar o ano 2000, e 2000 é complicado, o pessoal ficava preocupado. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, o ano 2000 já chegou há uns 4 anos atrás, porque há um erro no calendário. E outra coisa, mês de dezembro não é o mês do nascimento de Jesus, março ou abril, o mês do nascimento de Jesus, mas todo o Ocidente comemora, então não tem problema nenhum a gente comemorar. Essa data é uma data para ser comemorada, então não tem problema nenhum a gente comemorar em dezembro, mas não é o mês que Jesus nasceu, março ou abril provavelmente. Então Lucas é esse cara que mostra também, assim como Paulo, aprendizado, discípulo que era de Paulo, mostra Jesus como Salvador da humanidade. E quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele está pensando nos gregos, que é o seu povo que estava longe das promessas que foram dadas a Israel, de envio de um Messias, de um Salvador, que seria a salvação para todos os povos. Eles estavam longe, então quando ele escreve, ele pensa isso, ele escreve para Teófilo, tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos, que é ele também quem escreve, ele envia para Teófilo. Teófilo, ele chama de excelentíssimo, provavelmente uma autoridade do mundo grego, da Grécia, alguém importante, né, para quem ele escreve, quem ele tinha afinidade, amizade, e ele escreve. Mas essa carta, claro, ficou incluída no cânon do Novo Testamento, tanto a de Atos como a do Evangelho de Lucas. Agora, essa história de anúncio, né, do nascimento de Jesus, é legal. A história é simples. Um anjo aparece, avisa Maria: você vai conceber, mas mesmo sem nenhum contato com nenhum homem, você vai conceber de forma sobrenatural. O Espírito Santo de Deus e o poder do Altíssimo vai te envolver, e você se achará grávida, e esse que você vai gerar deverá ser chamado Jesus, será o Filho do Altíssimo. Então simplesmente ele conta. Eu fico imaginando
Como é que deve ter sido isso? Eu creio que em um dado momento, Gabriel era quem assistia diretamente a Deus, é quem atendia a Deus diretamente. Ele apareceu algumas vezes. Só existem 2 anjos citados pelo nome, né, na Bíblia, Miguel e Gabriel, né? E o Gabriel está fazendo esse meio de campo agora, né, que é esse período de anunciação da chegada de Jesus, de João Batista. Ele também avisa Zacarias, o pai de João Batista. Ele aparece para Daniel em profecias messiânicas e também fala com Daniel, e assim vai. Gabriel é esse homem, né, esse anjo, homem não, é esse anjo que aparece para Maria, né? E agora eu fico imaginando, num determinado dia, Deus, Gabriel, vem cá, você vai levar uma mensagem. Ele, pois não, Senhor, já estou anotando, o que eu tenho que falar? Você vai procurar, veja, nós estamos falando de um período onde Roma dominava sobre o mundo. O Império Romano exercia poder, domínio sobre todas as nações da época, não exatamente todas, porque tinha algumas que estavam fora dos seus, né, da sua jurisdição, né, mas a maioria do mundo ocidental da época, a região, parte da Ásia, Europa, Oriente Médio, norte da África, tudo era domínio romano. A cidade bam da época, não preciso dizer, a capital, Roma. Nós estamos falando de onde o Império Romano era o centro do poder político, e Roma era o centro do Império Romano. Então tu imagina que era a cidade, era o centro político, religioso, e Roma, a maior cidade da época, tudo acontecia ali, e tudo passava por ali. E Deus chama Gabriel, vem cá, você vai dar uma mensagem, né, que vai mudar o mundo. Você vai levar uma mensagem, você vai ser o portador de uma mensagem que vai mudar o mundo. Você vai até a cidade de Nazaré. Como é que você pensaria? Você vai até a cidade de Nazaré e vai transmitir a uma adolescente, uma mulher adolescente. Eu estou com um público maior de mulher do que de homem, mas na época não era aceito testemunho de mulher nos tribunais. As mulheres eram discriminadas por judeus e por todas as nações da época. Não é assim hoje, graças a Deus, graças a Jesus. Mas naquela época, mulher nem tribunal dava testemunho, para os irmãos terem uma ideia. Então, quando Gabriel, eu vou falar com uma adolescente, não era uma pessoa adulta. Não era uma pessoa adulta. Quando ele fala, você vai falar com uma adolescente, adulta acima de 20 anos, e era uma mulher. Então, como é que você pensaria? O que você acharia dentro desse contexto? Você no lugar do Gabriel? Não é do Gabriel, é do Gabriel. Anjo, como é que você se sentiria no lugar de Gabriel? Poxa, eu devia ir a Roma e falar talvez com o imperador para fazer essa mudança na história da humanidade. Cuidado. Nazaré é uma cidade que tinha 400 pessoas, não é 400 mil, 400, era um povoado, 400 pessoas. Maria era uma adolescente, chegando ainda à fase adulta. Vai vendo, e uma mulher. Cuidado, porque a nossa perspectiva é enganosa. Nossa forma de ver as coisas, ela é enganosa. Às vezes a gente aposta todas as nossas fichas em coisas que a gente acha importante, a gente dá com os burros na água. Cuidado, os caminhos de Deus são diferentes. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29, Paulo diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Cuidado, gente. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o fascínio dos olhos. Cuidado com a aparência enganosa das coisas. Para enviar o Senhor dos Senhores a essa terra, Deus escolheu uma adolescente de Nazaré. Nenhum ser humano tomaria um caminho desse. Cuidado. Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é por graça de Deus. A gente pode começar a achar que a gente é o tal. Quando eu olho para a minha vida e olho para as condições adversas, de onde eu saí, os ventos contrários, eu não tenho dúvida, quem atuou na minha vida foi o Senhor. Quando Davi estava no palácio, ele estava num palácio de cedro, e ele começou a ficar incomodado com aquilo, chamou Natã e falou: Natã, é o seguinte, eu estou aqui num palácio de cedro, mas a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. Eu vou construir a casa de Deus. Aí Natã, faça como você entender, Deus é contigo. E saiu. Deus falou: volta lá. E Natã vai falar para Davi. Natã era o profeta que servia no reino de Israel. Ele fala: Deus mandou te falar o seguinte: tu estava atrás da malhada, você estava atrás de um rebanho de ovelhas. Eu que te tirei, te pus no palácio, tu vais construir uma casa para mim? Natã volta e repreende Davi. Tu está se achando, porque você está num palácio, fui eu que te pus aí. Percebe? A gente tem essa coisa, Deus escolhe as coisas humildes do mundo. O Davi, ele só venceu o Golias, o gigante, que foi onde ele lançou o nome dele. Primeiro porque ele tinha um coração reto diante de Deus, ele viu as ofensas lançadas diretamente contra o Senhor, Deus de Israel. Mas ele, antes disso, o pai dele falou: olha, pega aqui uns queijinhos. Ele era um office boy. Ele falou assim: ó, pega aqui uns queijinhos, leva para os teus irmãos que estão nas guerras contra os filisteus. E aí ele pegou uns queijos lá das ovelhas e levou para alimento dos seus irmãos. E quando ele chegou lá, ele viu o gigante. Porque ele obedeceu o seu pai, porque ele obedeceu a Deus, ele leva lá, e aí ele, é onde ele vê e mira o gigante. A partir daí, um adolescente ainda, mas foi Deus quem fez ele vencer o gigante, também não tem dúvida disso. Foi Deus quem colocou ele no palácio depois, como o rei de Israel, o homem que todo mundo conhece, Davi. Então cuidado, gente, com orgulho. Sabe, Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele não nasceu no palácio de Buckingham, ele nasceu em uma manjedoura. Aquele que abriu mão de tudo por mim e por você, nasceu em uma manjedoura. Então, aquela mulher, adolescente, mulher simples, é quem vai gerar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai ocupar eternamente o trono do universo. Percebe? Deus usa pessoas simples para a sua obra.
Se ele chamou Maria lá em Nazaré, ele pode me chamar aqui em Cubatão. Ele pode chamar você aqui em Cubatão. Você entende? Deus usa pessoas simples. Eu não me acho capaz, eu acho que eu não tenho condição, mas é Deus quem faz a obra. A gente precisa tomar cuidado com o orgulho, porque Deus exalta os humildes. Humilhem-se, está lá em Tiago 4,10, diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a primeira lição. Deus usa pessoas simples. A gente tira as lições desses textos aqui, da vinda de Jesus, da anunciação da vinda de Jesus. Essa é a primeira lição. E a segunda é o que ele fala lá no versículo 28, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Deus está conosco. Ele estava com Maria, e Ele está comigo. Deus está conosco. Eu não sei qual é a sua situação, não sei, conheço pouco mesmo da vida dos irmãos da igreja, a gente conhece pouco ainda, pouco tempo. Eu não sei qual é a sua crise, qual é o momento da sua vida, eu não sei absolutamente nada sobre as suas lutas, suas dificuldades, sua luta interior, mas eu tenho aqui uma mensagem de Deus: Ele está com você. Deus está conosco. Eu vou repetir: Deus está com você, a seu favor. Presta atenção nisso. Deus está com você. Parece um chavão, é um chavão, mas não é. Se você conseguir ouvir isso, que Ele está com você, não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, elas vão continuar, circunstâncias adversas, dificuldades vão continuar, mas Ele está com você. Os desafios continuam, os problemas continuam, as dificuldades continuam, mas Ele está com você. A mesma coisa que o anjo falou para Maria: o Senhor é contigo. O anjo disse assim: Maria, não temas. Essa é a frase mais falada em toda a Bíblia. Não temas. A frase mais repetida. Por que Deus repete tanto essa frase na Bíblia? Não temas. Por que é necessário repetir tantas vezes? Não tenha medo. Ele está com você. O autor da vida está com você. O Altíssimo, Todo-Poderoso. Isso tem tudo a ver com o tema Natal, porque se trata exatamente da vinda do próprio Deus como homem. Está conosco, tem tudo a ver. Deus está conosco, e na pessoa de Jesus isso fica claro para toda a humanidade. Quando ele fala para Maria, ele fala: eis que conceberás, versículo 31 e 33 de Lucas capítulo 1, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus é um nome que, na forma grega, Yeshua, significa o Senhor é salvação. Josué, o Senhor é salvação. Sobre esse mesmo assunto, Isaías, o profeta mais messiânico das Escrituras, diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal.
a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Não tem época mais propícia para nós lembrarmos que Deus está conosco. Ele está com você. E Jesus veio para isso, para estar sempre com você. Há 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Deus está com você a seu favor. Ele não está contra você, Ele está a seu favor. Enviou o seu Filho, porque Ele quer você eternamente com Ele. O amor dele é tal pelo ser humano, que Ele envia o próprio Filho unigênito para a morte em nosso favor. Não havia outra forma. Eu não poderia morrer por você, você não poderia morrer por mim. Não tem um ser humano que, se não morresse, não fosse por conta do seu próprio pecado, merecido nenhum ser humano. Então Deus toma o lugar, nosso lugar, e vem para a morte, para que eu possa ser salvo e a justiça de Deus permanecer intacta. Toma o meu lugar. Para Deus não há impossíveis, e essa é a terceira lição que a gente tira desse texto. Perguntou Maria: como isso acontecerá? Eu sou filho. Peraí, Gabriel, você não sabe muito bem como as coisas funcionam aqui, tá? Eu sou noiva, ainda não me casei, tá certo? Então, como é que eu posso conceber sendo virgem? Você que não está entendendo nada, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. O poder do Altíssimo, o Espírito Santo vai prover com poder o nascimento desse que será chamado Filho de Deus. A prova disso, ele cita Isabel, tua prima, tua parente, já é idosa, passados dias, não poderia ter mais filhos, mas ela igualmente concebeu na sua velhice, e ela era estéril, e já é o 6º mês daquela que era estéril. Entende? Porque para Deus não há impossíveis. Essa é a outra lição que a gente pode aprender desse texto. Não há impossíveis para Deus. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. A última palavra sempre foi e sempre será dele. Para tudo. A quarta lição que a gente pode tirar. Então nós tiramos a primeira: cuidado com a questão da simplicidade. Deus está conosco e Ele usa pessoas simples. Deus está conosco, Ele usa pessoas simples. Não há impossíveis para Deus. E finalmente, Maria diz assim: eu me rendo. Gente, adolescente falar isso é ruim, hein? Eu tive 3, não era ruim de falar, eu me rendo, né? Não era fácil. Maria, na mesma hora, falou: eu me rendo, eu sou a serva do Senhor, faça-se conforme a tua palavra. Faça-se conforme a tua palavra. Eu me rendo. Fazer conforme a tua vontade, não a minha. Essa é uma atitude de confiança em Deus. Fé. Fé não é pensamento positivo, não basta ter fé. Fé tem um objeto, Deus e a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, para aquilo que Ele prometeu não há impossíveis. Tem muita gente que, quantas pessoas são cristãs aí, mas
diante de princípios e valores de Deus. Eu vou dar um jeitinho, não vou fazer assim, eu vou dar um jeitinho. Na verdade, não confiam em Deus, confiam no seu próprio entendimento, na sua capacidade, na sua inteligência, confiam na sua própria experiência, não confia em Deus. Não faça-se de acordo com a tua palavra. Muitas vezes eu não quero depender do que a sua palavra me propõe. Então eu queria propor para os irmãos, lendo esse texto, para a gente iniciar esse período de Natal. Nós estamos iniciando, começo do mês de dezembro ainda, primeira parte aí do mês de dezembro. Eu queria sugerir aos irmãos algumas coisas que foram propostas nesse texto. Opte pela humildade. Opte pela humildade. Afaste todo orgulho do seu coração. Se entrega para Jesus, se entrega para Deus. Creia que Deus está conosco em qualquer circunstância. Essa é a promessa dele. Jesus veio por causa disso. Deus está conosco, Deus está com você, não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque a sua vontade é agradável, sua vontade é perfeita, e Ele é a seu favor. E essa é a dificuldade que nós temos. Nós somos desconfiados, mas Deus fala: confia em mim. Você nem imagina os pensamentos que eu tenho para você. Confia. Não há impossíveis para esse Deus. E finalmente, que nem Maria, se renda a Cristo. Renda-se a Cristo. Entregue a sua vida para Jesus. Ele é Senhor. Todo joelho há de se dobrar diante dele. Deixa eu te dizer uma coisa: a vinda de Jesus é alternativa. Você pode não querer, mas não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, porque ninguém poderia morrer por você, ninguém mais, só Jesus. E Deus enviou Jesus. Imagina o desprezo daquele que não recebe Jesus, tendo ele abandonado o trono do universo. Já falei, não foi ali de Londres que ele veio. Ele veio do trono do universo e encarnou. Dá um certo frio na barriga, Me render a alguém, me render a Deus, ouvir Deus e se render. Mas Maria fez exatamente assim. Que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. Finalmente eu quero propor que você tome essa posição semelhante à de Maria. Uma adolescente, que lição. Eu vivo dizendo, as mulheres na Bíblia dão banho nos homens de hoje. Eu não vou nem falar naqueles também, porque aqueles eram também feras, Mas de hoje, vai ter muito cara lá, fila, se tiver fila no céu, As mulheres lá na frente, um monte de marmanjão lá atrás, sabe? Porque exemplo de fé, impressionante. Deus sabia quem Ele estava escolhendo. Que a palavra de Deus se cumpra em minha vida. A vontade dEle, Ele tem vontade para você, por isso Ele enviou Jesus. Ele deseja que você passe a eternidade com Ele. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Feche os seus olhos. Eu queria fazer uma oração. Se você quiser se render, entregar sua vida para Jesus, esse é um excelente momento. Você pode ir no seu lugar,
Oração silenciosa. Repetir comigo. E receber Jesus, se render a Jesus, se render a Deus, e que a sua palavra se cumpra na minha vida. Senhor Deus, repete comigo. Senhor Deus, eu preciso de Ti. Sei que sou pecador e necessito do Teu perdão. Eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão a Ti, Senhor. Confesso que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor, e o convido a entrar no meu coração e na minha vida. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para a banda vir para cantarmos o último cântico. Em Romanos 10, 9, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, palavra de Deus. Ouve isso: Deus está com você, Ele está a teu favor. Se alguém fez essa oração, depois pode me procurar, para a gente conversar um pouco. Importante, que Deus abençoe a todos, Deus os guarde. Amém.